Bom dia, bom dia. Bem-vindo a todos e a todas. Está começando oficialmente o nosso quinto Estranha Talks da Estranhamente, onde a gente se reúne com algumas lideranças no mercado para discutir um pouquinho mais sobre negócios e geração de demanda. Bom, se você ainda não me conhece, eu sou a Maria Vitória, fundadora da Estranhamente, empresa de comunicação especializada em geração de demanda B2B. Eu estou tendo a honra de receber hoje aqui comigo a Priscila Couto e a Bel Vasques, para a gente discutir mais sobre carreira de sucesso. Como sua marca pessoal pode alcançar uma. Meninas, sejam muito bem-vindas. Eu estou extremamente empolgada aqui de receber vocês. A gente já estava conversando um pouquinho nos bastidores. Eu acho que vai ser um papo super rico, uma discussão muito maravilhosa que a gente vai ter, principalmente nesse finalzinho de ano, pensando no planejamento de marca e carreira para os próximos anos. Sejam muito bem-vindas. Gostaria que vocês se apresentassem brevemente aqui para a gente, do pessoal que estamos ouvindo aqui agora, da galera no YouTube que vai nos assistir depois. Pri, puxa esse bonde aqui para a gente, se apresente um pouquinho, depois a Bel, para a gente começar, de fato, o nosso Estranha Talks. Vamos embora. Eu sou a Priscila Couto, foi um prazer receber esse teu convite, Mavi. Eu sou especialista em carreira e liderança, fundei a PCS Consultoria, que é especializada em desenvolver lideranças em pequenas e médias empresas, e a gente trabalhar com carreiras ali femininas. E eu estou muito feliz de fazer esse convite com vocês, e eu queria fazer minha audiodescrição, tá? Eu sou uma mulher preta, de cabelo cacheado, ele normalmente vem até os ombros, mas hoje ele está preso, é castanho escuro, estou de óculos preto, azulado, meio preto, uma camiseta, uma camisa hoje, um vinho, um bordô, tô com brincos dourados, a unha pintada de preto, e eu tenho sempre incluído nas minhas palestras e no momento que eu tô ao vivo, essa autodescrição para a gente tornar isso daqui mais inclusivo, né? Toda essa nossa conversa. Muito bom. Bom dia, todo mundo. Mari, prazer estar aqui, viu? Obrigada, de verdade. Pri, uma honra estar aqui compartilhando com você esse momento. Para quem não me conhece, sou a Bel Vasques, sou estrategista de carreira e posicionamento no LinkedIn. Já são aí 20 anos de trajetória dentro de recursos humanos e vim trazer um pouquinho aqui do meu conhecimento com vocês, fazer também minha audiodescrição. Então, sou uma mulher branca, de cabelo curtinho, preto. Estou com uma blusa de gola alta, cor roxa, e um fundo fake aqui do Google Meet, cheio de plantinhas e livros, como se fosse uma estante. Então, mais uma vez, um grande prazer de estar aqui. E é isso, vamos que vamos. Maravilha, perfeito. Eu trouxe especialmente, assim, vocês duas, porque quando eu penso em carreira, a gente já discutiu muito sobre isso, pessoal que está nos ouvindo aqui também. Eu gosto muito de falar sobre carreira, de negócios, mas quando eu penso realmente em sucesso, a gente discutiu muito isso nos nossos processos também de mentoria, né? A Priscila e a Bel foram minhas mentoradas, e a gente potencializou muita coisa na construção que a gente foi fazendo ao longo do tempo, mas para além de construir, potencializar, eu acho interessante a gente começar nosso papo tentando desmistificar um pouquinho desse sinônimo de sucesso, assim. A gente fala, muita gente fala, eu quero construir uma carreira de sucesso, ou sucesso para mim, sei lá, é ter muito dinheiro, é conquistar a viagem do sonho, é, sei lá, ter a casa e etc. Mas a gente fica muito nessas nuances, o que de fato é ter sucesso, porque a gente sabe que sucesso é uma coisa individual também para cada um. E aí eu queria começar discutindo com vocês o que significa, assim, na percepção de vocês, o que significa ter esse sucesso profissional e como que a nossa marca pessoal está atrelado a isso. Pri, você fala bastante sobre isso, porque você fala muito sobre carreira ali para mulheres, né? Uhum. Como você vê essa correlação, assim, muito de marca e sucesso profissional? Como que você entende esses dois pilares? Mulher, sucesso para mim é ter tempo, ter liberdade. Porque o maior ativo que a gente tem hoje na vida é tempo. Isso é uma moeda muito valorizada e na maioria das vezes a gente não tem. E você falou de grana. Quando a gente fala de mulheres, ganhar muito, ter muito dinheiro, ser milionária, não entra no nosso vocabulário. Olha que loucura! Olha que loucura! A gente não ter a permissão ou achar que é ruim eu querer ter grana, tá? E eu estava numa reunião outro dia
E conversando com outras mulheres, eu falei assim, cara, eu quero faturar por mês 50 mil, por mês, todo mês, certinho, acima disso. E a pessoa falou, nossa, você não se sente mal em falar isso? Eu falei, por quê? Eu quero ter acesso a muita coisa. Eu quero ter a liberdade para viajar, para ajudar quem eu quero ajudar, para conduzir os sonhos que eu quero conduzir, como o mural dos sonhos que a gente falou. Eu preciso ter grana, eu preciso ter dinheiro. Então, não é ruim ser ambiciosa, né? Não é ruim ter esse movimento. Mas isso é muito limitador, porque para as mulheres, o sucesso está muito voltado à quantidade de horas que eu passo trabalhando, e não, na verdade, a entrega. Sabe? E isso, de repente, está adoecendo demais a gente. Porque a gente tem uma jornada tripla de cuidar dos filhos, ter toda a administração da casa, ir para o mercado de trabalho, entrar no mercado de trabalho que tem muitos impactos invisíveis ao nosso olhar, porque a gente bate em algumas barreiras de educação, de todo o mercado de trabalho, quando a gente olha para o feminino, que a gente acredita que o erro é nosso, e na verdade é institucional, que não me permite esse crescimento. E digo mais, a maioria das mulheres que eu atendo, elas não conseguem detalhar o que é sucesso para elas. Entendeu? Legal. Então, cada vez mais a gente precisa falar sobre isso, né, Bel? Com certeza, Pri, com certeza. O que é sucesso para mim, então? Vamos lá. Para mim, sucesso é você viver uma vida com significado. Então, desde do que você escolhe no seu dia a dia, inclusive os seus movimentos de carreira, eles precisam fazer sentido. Sentido para quê? Para os seus valores, para aquilo que é realmente importante para você, para o seu contexto atual, inclusive, porque às vezes você, bom, eu hoje estou com 42, né? Desde os 20 aí, 20 e pouquinho, trabalhando com RH. O que para mim era sucesso com 20, 20 e poucos, não é sucesso com hoje uma mulher com 42 e um filho Sim. pequeno. Não é. Então, os nossos valores, né, eles também vão se alterando, às vezes alterando de ordem. O que a gente entende como sucesso, que muitas das vezes é setado aí pela nossa sociedade, pode ser que, no fundo, não seja aquilo que você realmente considere como algo importante, né? Então, para mim, sucesso hoje é eu olhar para o meu trabalho e falar, isso tem significado. Eu uso dos meus melhores talentos nele, no dia a dia, ou pelo menos ali uma proporção 80-20, 80% do meu tempo eu estou fazendo aquilo que realmente eu entrego do meu melhor, e impacto. Para mim, sucesso também é você entender que aquilo que você faz gera um impacto positivo para alguém, para além de você. E ter equilíbrio, né? Acho que a gente precisa ter esse equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. A gente está colocando a vida dentro do trabalho. Quando deveria ser o inverso, né? O trabalho entra na vida como uma fatia, junto com os amigos, junto com o lazer, junto com o autocuidado. Exato. E, Pri, eu gosto de usar a palavra, sabe, diferente de equilíbrio, diferente, por exemplo, de conciliar, né? Muitas pessoas falam conciliar, trabalho com maternidade, trabalho com a vida pessoal. Eu ouço essa palavra conciliar e para mim me vem como se fosse uma disputa. Imagina um tribunal de conciliação, são duas pessoas que estão ali em posição antagônica e que precisam chegar a um consenso. Eu vejo a nossa carreira, a nossa vida como um todo, muito mais num ponto de vista de harmonia do que de conciliar ou qualquer coisa assim, porque precisa fazer sentido. De novo, eu volto com essa palavra, que é uma palavra que eu trago muito para o meu dia a dia, né? Bebendo muito ali do berço de Viktor Frankl e a logoterapia, que eu sou apaixonada, né? Apesar de não ser psicóloga, mas sou apaixonada ali por essa linha terapêutica, que é o significado. E aí a gente vai para a marca pessoal. De novo, como você quer ser lembrada? Acho que é esse que é o ponto principal, sabe? No dia que eu não puder contar novas histórias, que histórias eu quero que as pessoas contem de mim? E aí isso é a gente falar sobre uma carreira com impacto, uma carreira com legado, uma carreira com significado. Então, para mim, marca pessoal é isso. Como que eu quero ser lembrada, como eu quero impactar o outro e que legado eu quero deixar aí quando eu só for uma memória na vida das pessoas. Isso é muito poderoso. Eu sempre lembro de uma palestra que eu vi da Pri, que ela sempre fala, né? O que as pessoas vão falar de você depois que você sai da sala, né?
Sim. Acho que marca pessoal, assim, está muito atrelada a essa questão de sucesso também, porque o que as pessoas dizem da gente quando a gente não está nos ambientes diz muito sobre a marca que a gente construiu, né? Uhum. Eu até fiz um conteúdo recentemente no LinkedIn que falava muito sobre isso, que antes as pessoas, por exemplo, falavam, quando eu ia em algum evento, por exemplo, as pessoas iam me apresentar para alguém e falavam, Maria, ela fala de LinkedIn. E aquilo me incomodava muito, porque eu não queria ser só vista como uma pessoa que fala de LinkedIn dentro do LinkedIn, mas que eu tinha muito mais coisas para agregar e tinha muito mais conhecimento, potências do que além disso. E aí eu fui moldando a minha marca pessoal, o meu posicionamento ao longo do tempo, para que cada vez menos, quando as pessoas me apresentassem para alguém, elas fizessem essa referência de uma plataforma e começassem realmente a me referenciar como a Maria, que ela fala muito sobre como gerar negócios através de conteúdo, por exemplo, que é o que eu compartilho, a minha expertise, e o legado que eu fui construindo e compartilho diariamente com as pessoas. E como que você vê isso, assim, Pri? Você fala muito sobre isso de quando sair, as pessoas estão lembrando de você. Como que você pensou, assim, nesse pilar, assim, como que você orienta as pessoas realmente a construir uma marca pessoal um pouco mais memorável, para que quando as pessoas saem da sala ainda se lembrem das pessoas que não estão? É a mesma coisa que a gente fala quando a gente está no CLT e tem um crachá da empresa, né? A gente é a Maria da empresa tal, o Pedro da empresa X, tal, e as pessoas vão, às vezes, te chamando para evento, você está em movimentos, não por causa do Pedro e da Maria em si, mas sim do crachá que você carrega. E como eu cuido primeiro do meu crachá? Como eu cuido primeiro do meu CPF dentro desse processo? Né? Eu estou tendo o prazer hoje de trabalhar através do Clube das Ambiciosas, que é uma mentoria nova que eu criei, com 10 mulheres, e a gente estava falando sobre isso ontem, sabe? Sobre posicionamento. E o que eu fiz para construir o meu posicionamento? Eu usei o LinkedIn para ser meu escritório de negócios, a minha casa, tá? E passei a criar conteúdo, e criação de conteúdo entenda por comentário, por conversas inbox, e levar isso também para o mundo real, participando de evento, estando com outras pessoas, para que as pessoas percebessem a minha autenticidade, o meu jeito de falar, a forma como eu faço. Então, se a pessoa me encontra num evento presencial, se ela está aqui ouvindo essa live, esse podcast com a gente, se ela vai ler meu conteúdo, ela vai encontrar a mesma Priscila. A gente não cria um personagem. Eu vejo muitas pessoas se perdendo nisso. Tá? E a gente criar esse personagem, quando você encontra com a pessoa, você se assusta. Porque toda aquela efusiva, ela é tão efusiva nos comentários, nos conteúdos, que quando você encontra uma pessoa tímida, então eu tenho essa preocupação em fazer isso. E construção de marca leva tempo, né? As pessoas às vezes querem de uma hora para outra. Eu levei 1 ano para construir a minha. Para que eu chegasse no local e a pessoa falasse assim, deixa eu apresentar aqui a Priscila. E quando ela me apresentou, eu falei, pô, deu certo. Ela entendeu hoje o que eu falo. E quando eu migrei de recolocação para mentoria, e ali falando sobre liderança e mulheres, isso levou um tempo maior, porque as pessoas ainda me apresentavam como consultora de recolocação. Né? E eu já tinha passado desse patamar. Então, toda vez que a gente está conversando com pessoas ou está se relacionando, é um momento que a gente tem para reforçar essa nossa imagem profissional. Muito Não, bom. perfeito. Eu penso muito nessa correlação, queria te puxar, Bel, porque quando a gente pensa em carreira, assim, também, em uns projetos que a gente vai executando com a nossa marca ao longo do tempo, você consegue se lembrar de algum case de sucesso, assim, eu sei que você também é mentora de muitas pessoas, alguma carreira, algum projeto especial que você conseguiu ajudar a construir, que realmente a pessoa saiu do ponto A e foi para o ponto B, e que é um case bem legal, assim, que você queira compartilhar com a gente nesse processo? Então, Maria, eu gosto de falar do tal do skin in the game, né? Que é a pele no jogo. E eu acho que o meu próprio case, assim, é um case que eu posso trazer e que faz muito parte inclusive da criação da minha metodologia, né? Então, assim, eu construí uma carreira em RH,
né? Então, aqui está, inclusive, especialista em gestão de recursos humanos. Esse é um título, digamos assim, que eu carrego, né? Porque foram 20 anos trabalhando de forma generalista, como líder também dentro de RH. E como a Pri, também comecei a minha carreira muito voltada para aquilo que eu sabia mais fazer e que as pessoas me procuravam ajuda, que era a recolocação. Né? Então as pessoas começavam a me procurar para, ok, ajusta um currículo, e aí eu comecei a ficar muito forte no LinkedIn e fui passar sendo conhecida como a Bel do LinkedIn. Porém, é muito perigoso, assim como é muito perigoso para uma pessoa atrelar a sua marca pessoal a algo que está fora do seu controle, como, por exemplo, trabalhar na empresa X, Y e Z, eu atrelar minha marca pessoal a uma plataforma que hoje pode existir, amanhã não. Sim. Então, eu precisei também fazer toda uma construção, primeiro, de fora como esse meu lado empreendedora, né, que agora ele está full time, mas até um mês atrás eu ainda conciliava o CLT com o empreendedorismo, né? Então, primeiro, eu precisei olhar para o que realmente, onde eu realmente queria servir e no que eu sou boa, né? Sim, a recolocação faz parte do meu trabalho quando chega um mentorado com essa demanda, mas é só isso. O que as pessoas falam do meu trabalho quando terminam, por exemplo, uma mentoria? Então, eu comecei a passar a observar isso e me posicionar principalmente como estrategista. Por quê? Porque, gente, a minha mente é como se fosse o Fantástico Mundo de Bob. Já lembram desse desenho? Você me traz uma situação, a minha mente, ela cria N cenários e possibilidades, e eu falo, por que você já não faz isso, faz aquilo? Eu vou criando vários cenários, eu falei, gente, isso é mente de estrategista. Então, quando a pessoa me traz, às vezes, um problema de carreira, eu não falo sobre recolocação, eu não falo só sobre significado, eu falo sobre estratégia para você chegar aonde você quer chegar. Então, ponto número 1, para minha própria marca pessoal, eu precisei entender aonde que eu era muito boa, o que realmente me definia como profissional e intencionalmente e fazendo os movimentos para que as pessoas me vissem dessa forma. Então, vai desde a forma como a gente se comunica, aos eventos que a gente vai, às pessoas que a gente se relaciona. E dentro do corporativo eu também fiz algumas viradas. E a última virada, inclusive, foi trabalhar com diversidade e inclusão, que era algo que na minha carreira como RH estava mapeado desde lá 2018. E eu fui intencionalmente dentro das empresas que eu trabalhava, construindo essa visibilidade como uma pessoa que, além de trabalhar com RH generalista, né, eu era HRBP, eu também conhecia sobre diversidade e inclusão. E aí, através de microprojetos, no qual eu mesmo levantava a mão e falava, quero participar, dentro das empresas que eu trabalhei, eu fui começando a ser vista como uma pessoa potencial para ter determinado cargo dentro de diversidade e inclusão. Então, marca pessoal, e eu trago muito meu case por conta disso, é sobre intencionalidade. É de uma forma muito objetiva e estratégica você entender e falar assim, quais são os símbolos, as palavras, as ações, os comportamentos que eu preciso acoplar no meu dia a dia para que as pessoas consigam de uma forma fácil associar isso à minha imagem, por exemplo. Então, dentro do RH, eu comecei a falar muito sobre diversidade e inclusão, a mostrar que eu estava fazendo formação, a me voluntariar para fazer palestra e fora, ali na minha carreira como empreendedora, fazer essa pivotagem de, ok, eu não faço só recolocação. O LinkedIn, ele é meio, ele não é fim do meu trabalho. Isso foi trabalho de formiguinha. É sempre um trabalho de formiguinha, né? Não é de um dia para o outro, como a Pri falou. Exato, e é legal que você traz essa perspectiva de trabalho de formiguinha, porque o ser humano ele é muito apressado muitas das vezes, ele quer resultado para ontem. Eu, ser humano, não, eu sou apressada, tá, gente? Sou apressada, impaciente, terrível. Exato, a gente tem essa ânsia assim de para ontem tudo as coisas, e principalmente quando a gente fala muito de marca pessoal e carreira, são processos que a gente vai construindo ao longo do tempo e às vezes pode demorar uma vida, porque você está construindo. É uma perspectiva que eu gosto muito de pensar na correlação com o legado. A gente não constrói o legado da noite para o dia e às vezes nem em 10, 20, 30 anos. O legado ele vai se perpetuar mesmo depois que você se for, que as pessoas ainda vão dizer quando você não estiver mais aqui. E é legal nesse ponto, que eu sempre lembro da Pri também comentando, como que ela saiu ali de telemarketing, né, que passou anos no telemarketing, foi construindo essa carreira até aqui.
Acho que também tem muito essa premissa de você ser o seu próprio case super de sucesso. Compartilhe um pouquinho mais com a gente desse processo, assim, como que você se vê também como esse case, ou se tem alguma outro case, assim, que você acha muito bacana, principalmente das suas mentoradas, você consegue fazer esse fit entre marca pessoal e sucesso, sabe? Eu vou trazer o meu, porque eu falo também que eu sou o meu maior case dentro desse processo. Eu estive durante, talvez, 16 na mesma empresa, 18 anos, 17 anos dentro de telemarketing, tá? Em 2017, eu era coordenadora de um call center, liderava ali em torno de 300 pessoas, e só quem trabalhou no telemarketing sabe a loucura que é dentro desse processo. Só que eu estava completando 40 anos e o que aconteceu? Eu fui desligada. Você não tem noção. Eu digo que o sentimento do desligamento, para mim, que eu nunca fui desligada, eu sempre mudei de empresa para empresa, era eu que fazia essa decisão, é dolorido demais. Tá? A gente tem tanto a vida dentro do trabalho, o crachá está tão preso no peito, porque quando a gente tira, parece que a pele sai junto. Eu, sinceramente, não sabia o que fazer da minha vida, porque eu não sabia fazer outra coisa. Eu vim para o LinkedIn para buscar emprego, porque aqui dizia que, ó, LinkedIn é o lugar onde você busca emprego. E eu cheguei e falei assim, gente, que mundo é esse? Criar conteúdo, network, relacionamento, participar de eventos. Como isso existe para mim, né? E eu entendi que mercado não é mais o meu espaço. Eu preciso pegar todo esse conhecimento que eu tenho de gestão de pessoas, me formei em RH, gestão comercial, de liderança, eu fui líder durante 15 anos. E como é que eu faço isso rodar? Como é que eu faço isso acontecer? Então, o LinkedIn me abriu uma outra oportunidade. Iniciou-se aos 41 anos uma nova Priscila, uma nova carreira, com coisas que nem eram talentos. Eu não fazia anteriormente o que a gente está fazendo hoje. Eu sequer conseguia gravar vídeo, fazer apresentação. Eu lembro que quando eu tinha que fazer a apresentação do mês, meu chefe falava assim, você pode reclamar o quanto você quiser, mas você vai precisar disso. Eu estou te moldando para você me substituir. Então, você vai lá na frente falar. E eu ficava com uma raiva imensa. Hoje eu agradeço demais tudo isso que ele fez. E eu consegui pegar o meu maior defeito e transformar ele num talento. Meninas, eu palestrei em setembro, em Belo Horizonte, num evento para 1.500 pessoas. Eu estava no mesmo palco que Rachel Maia, Cafu, Daphna Blackbauer, professor Clóvis Monteiro de Barros, Flávio Canto. Eu falei, gente, que lugar é esse? Que maravilhoso. Se alguém dissesse para mim, quando eu chorava do meu desligamento, fica quieta, Pri, fica ok, daqui a uns anos vai acontecer uns babados aí. Eu sequer ia acreditar. Porque para mim era extremamente impossível estar subindo no palco e estar falando ali para tanta gente. Mas eu tenho outro case de uma cliente minha, que é a Simone Nascimento, acredito que vocês devam conhecer, ela hoje é palestrante de diversidade e inclusão, né? E ela é médica e não queria mais atuar na saúde. E a gente desenhou todo esse posicionamento dela aqui no LinkedIn para ela fazer essa transição. Ela ficou muito tempo trabalhando os dois, palestras, todo esse movimento, e ainda como médica, até que ela fez essa mudança de fato. E foi gigante, porque assim, em 9 meses ela virou creator do LinkedIn. Passou o ano seguinte, ela foi na ONU, numa comissão que foi feita de mulheres, se conectou ali muito com a Bitumami, começou a fazer esse processo, e hoje ela tem um trabalho incrível como palestrante de diversidade, de saúde mental, de todo esse processo. Mudou a vida dela completamente. Mas por que também? Ela se empenhou para isso acontecer. E a gente quer as coisas muito rápido, eu também quero, Bel, eu quero sempre tudo para ontem, mas nem sempre a gente está pronta para receber. Mas o quanto que eu estou comprometida? O quanto que eu vou dar os meus nãos? O quanto que eu vou dar os meus sim? Eu, na verdade, eu estava pronta para tudo quando eu comecei o meu negócio.
Os medos que eu tinha, eu coloquei eles todos no saco e me joguei na arena. Porque tinha que dar certo. E eu continuo fazendo isso até hoje, porque eu não quero voltar para o CLT. E eu estou vendo muita gente voltar para o CLT. E aí fala, Priscila, como é que é o teu movimento? Eu falei, continuar construindo a minha marca. Está deixando o meu legado, está deixando o impacto que eu crio. Por quê? Porque a carreira não para. Ela vai construindo todo esse processo. Né? E qual é o meu porquê? Meu porquê é que eu não quero voltar para o CLT de novo. Então, meu negócio tem que acontecer dentro do período ali que eu destino para ele. Não, isso diz muito também sobre estratégia, né? Porque quando a gente toma decisões como essa de colocar o medo no saco e fazer o que for preciso para construir o que a gente quer, é muito estratégico. A gente falando sobre cases aqui de sucesso, por exemplo, eu também sou meu próprio case de sucesso. Antes de referenciar vários, acho que é muito melhor referenciar nós mesmos. E é muito mais fácil também que eu percebo ao longo dos anos vender um produto, um serviço, uma ideia, quando a gente realmente consegue fazer resultados para nós mesmos, assim. Então, ao longo dos anos, eu também fui me transformando no meu próprio case de sucesso, porque eu fui fazendo o que tinha que ser feito e realmente sendo estrategista e construindo a minha marca. Eu estava pensando muito no banho hoje sobre isso, mas realmente vai fazer 9 anos já, né? E eu nunca fiz, por exemplo, prospecção ativa, nunca rodei anúncio, e nunca fui bater na porta de alguém para conseguir, de fato, continuar vendendo, contratando e realmente faturando, né? E isso está muito atrelado diretamente à marca que eu fui construindo ao longo do tempo. As outras pessoas que estão aqui nos ouvindo, são outros clientes aqui também, que já contrataram extremamente nesse processo. Eu acho que as pessoas veem muito uma questão da marca como se fosse uma fórmula mágica. Ah, faça isso e aí você vai ter o resultado X. E é uma coisa muito subjetiva, muito individual para cada um, porque marca é sobre vida, é sobre essência, é sobre construção e é sobre história. Não é fórmula de Bhaskara que a gente vai juntar 1 mais 1 que realmente vai ter um resultado mais prático. E aí eu fico pensando, principalmente, Bel, como que você pode dar uma dica prática aqui para o pessoal que está nos ouvindo, que vão nos ouvir depois, como que você enxerga esse passo a passo, assim, se uma pessoa quiser construir uma carreira de sucesso, um poder da sua marca pessoal, quais dicas, assim, você daria para que essa pessoa consiga, de fato, fazer esse caminho? Tá. Acho que o primeiro passo é autoconhecimento. Porque não tem como você vender algo que nem você acredita e conhece. E quando a gente está falando de impacto de marca pessoal, a gente está falando de posicionar aquilo que você tem de melhor para alguém também. Certo? Então, seja para você ser atraente para um cliente, seja você ser atraente para o mercado de trabalho, né? Como as pessoas vão te referenciar, te enxergar. Então, primeiro passo, autoconhecimento. Você precisa saber aonde reside a sua luz e a sua sombra. Aquilo que você faz muito bem e aquilo que não é tão o seu talento assim. Você precisa saber seus valores, né? Então, a base, por exemplo, da construção de qualquer tipo de conteúdo ou posicionamento é aquilo que você acredita e aquilo que você não acredita. E aí é justamente em cima do que o que eu chamo de bandeiras que você finca no seu dia a dia através da sua comunicação, das suas decisões, é que as pessoas entendem qual é o seu diferencial. Então, por exemplo, bandeiras que são fincadas no meu posicionamento. Eu não acredito, brinco dizendo que eu não sou a mentora do impossível. O impossível eu deixo para Deus. Eu sou a mentora da possibilidade. Então, o que é possível hoje para você começar a fazer dentro do recurso que você tem hoje e do seu contexto atual para começar a movimentar a sua carreira? Porque o grande problema, e aí já é um passo número 2, para além do autoconhecimento, é a maturidade de você entender seu contexto. E não começar a pegar dicas e passo a passo e fórmula mágica que tem muita gente que vende por aí que está completamente desconexa com aquilo que você pode entregar hoje. Com seus recursos, com a sua maturidade, com a sua própria carreira mesmo. Então, o segundo passo é olhar o seu contexto hoje. E entender, ok, o que hoje eu posso trabalhar no meu dia a dia para construir o terceiro passo, que é a visão. Porque, de novo, as pessoas também, se é para elas terem esse movimento, elas precisam ter visão. Então, esse olhar de aonde eu quero chegar. E muitas das vezes, gente, e assim, eu realmente acredito nisso,
Deus nos surpreende de uma forma, como a Pri falou. Pri nem imaginava que um dia ela poderia, ela não chegou até essa visão, mas Deus já tinha essa visão para a vida dela. Ela se colocou a serviço. Ela se colocou caminhando. Então, primeiro, autoconhecimento. Segundo, entender teu contexto agora. E terceiro, ter essa visão. Uma visão clara e aberta, inclusive, a se surpreender. Porque muitas das vezes a gente pensa desse tamaninho e Deus tem algo muito maior para a gente. Só que a gente precisa estar preparado. Então, é nesse caminho e chamando pessoas para junto de você, para ir caminhando, como eu chamei você, Maria, como Pri chamou você, como eu já chamei Pri também, como os nossos clientes nos chamam para falar assim, ok, sozinho consigo, mas vai ser mais difícil, preciso de uma mentora, preciso de uma orientação. Então, é também, né, um quarto passo, digamos assim, se você for acompanhado, é muito mais leve, digamos assim, essa caminhada. Não, perfeito. É um passo a passo, assim, que não tem realmente fórmula mágica, mas tem realmente processos que precisam ser construídos. Como que você vê essa perspectiva, assim? Eu já vi palestras suas onde você dá esse passo a passo, e a galera que não teve a oportunidade ainda de assistir uma palestra sua deveria super assistir, para realmente sentir como construir esse caminho. Quais dicas que você daria para quem estamos ouvindo aqui? Eu não entendi. É para mim ou para Bel? Você. Ah, tá. Eu fiquei na dúvida. Eu tirei o microfone, eu falei, ué. Cara, isso precisa ser o início de tudo. Lembra quando eu falei, quando a gente estava conversando aqui, sobre o comprometimento, do quanto que eu estou comprometida em fazer isso acontecer? Primeiro, como a Bel falou, a metodologia dela é incrível, porque as pessoas não conseguem ter uma clareza do cenário que tem. Então, quando eu começo hoje uma mentoria, a primeira coisa que eu faço é levar para a sessão de diagnóstico, ok? Vamos fazer uma anamnese aí de tudo que está acontecendo. E eu vou fazendo algumas perguntas que a resposta é silêncios. Silêncios. Eu não sei, eu nunca tinha pensado nisso, eu não sei o que te responder. Então, quando a gente procura um outro profissional para ajudar a gente a desenvolver na carreira, além de estar comprometido e estar aberto para algumas coisas que eu vou falar, e aqui eu sou muitas vezes faca na caveira, eu não sei como é a Bel, mas eu sou sempre muito faca na caveira, que fala assim, olha, se você continuar por esse caminho, vai fazer isso, isso, isso. Se você quer mudar, você precisa seguir esse processo. Então, eu gosto de fazer uma leitura do cenário que a pessoa está hoje, a clareza do que ela quer encontrar no futuro. Ah, eu quero ser valorizada. O que é a valorização para você? Igual como a gente questionou sobre o que é sucesso. O que precisa acontecer para você se sentir valorizada? Já teve pessoas que me falaram isso e falaram assim, eu preciso ser promovida. Eu falei, mas nos últimos 5 anos você foi promovida 2 vezes. Então, você foi valorizada. Aí entra a questão financeira, entra a questão de valores, entra a cultura, se ela está disponível ou não. E entra um outro ponto em que a gente tem medo de arriscar. Eu vejo muitas mulheres presas num trabalho que as faz muito mal, mas que paga bem, que ela já vive aquilo ali durante um tempo e que ela tem um receio de arriscar. E se der ruim? Mas ruim já está dando aonde você está. Então, será que pode ficar pior? Se grande parte do teu dia está gastando com remédio? Né? Então, precisa ter esse olhar, né? Para esse ponto. Aonde eu estou? Né? Qual é a realidade onde eu posso chegar? Porque o que é? O meu papel é tirar você do ponto A e levar você para o ponto B. E aí você tem várias microações para você realizar. E eu não quero que aquela pessoa fique comigo a vida inteira. O processo de mentoria dura, no máximo, 4 meses. Quanto dura o seu, Bel? 3. 3. O meu é, no máximo, 4 meses. Então, o que acontece? É sprint. Não dá para a gente ficar pegando na mão o tempo todo. Ainda vou dizer mais. Eu nem quero pegar na mão, porque quando eu falo de pegar na mão, eu penso que eu tenho que alguém convencer do que ela precisa fazer. E eu não quero mulheres que eu preciso convencer.
E essa ideia limita o meu público, mas, ao mesmo tempo, me coloca mais próximo das pessoas que eu quero desenvolver. Entendeu? Eu não quero ninguém para pegar na mão, eu quero aquela pessoa que já está consciente. Eu quero ter minha promoção daqui a 8 meses. Eu quero desenvolver a minha liderança porque eu entendo que em algum momento ela é ruim. Eu quero planejar a minha carreira para que eu faça uma transição. Então, são as pessoas já tomarem essa decisão, porque a aplicação do método, as atividades, o que você vai propor para as pessoas é diferente para aquele que você ainda tem que pegar na mão e convencer do que ele precisa fazer. Isso é muito, muito poderoso. Quando as pessoas já têm esse nível de consciência e querem realmente tomar uma ação para conseguir atingir seus objetivos de carreira ou de negócios, o que seja, é realmente muito poderoso. Daqui a pouco eu vou abrir para perguntas, para dúvidas que o pessoal tiver, então já vão se preparando, pessoal, que a gente daqui a pouco vai chegar nos nossos finalmente, mas vocês acabaram de receber aqui um verdadeiro playbook de construção, de fato, da sua marca pessoal para atingir um sucesso profissional. Isso você não vê, né, em muitos lugares por aí, você não vai nem conteúdo pago, e a gente está dando aqui gratuitamente esse framework para vocês, então isso é muito, muito poderoso. Aposto que muita gente já saiu com várias ideias, vários insights anotados, eu mesmo aqui com um caderninho do lado, anotando várias coisas, porque é muito isso, né? Principalmente para a gente aqui que empreende, provavelmente as outras pessoas que estão aqui nos acompanhando, que vão nos ouvir depois, são pessoas que estão empreendendo, estão construindo a sua marca, tentando deixar o seu legado. Então, ouvir outras pessoas que passaram por esse caminho, principalmente que agora estão no patamar de mentorar outras pessoas, por exemplo, para realmente passar por essa jornada, é muito poderoso. E aí eu fico pensando, enquanto nesse poder, como que vocês fazem também nesse processo para gerar demanda própria do próprio negócio de vocês? Porque a gente sabe que marca pessoal e carreira de sucesso é um viés, mas que vocês conseguem trilhar esse caminho e potencializar com que outras pessoas também consigam passar por eles. E eu queria ouvir um pouquinho de você, Pri, e depois da Bel, como que vocês fazem para gerar realmente clientes para o negócio de vocês, seja para mentoria ou outros serviços, como que é esse processo, o que vocês vieram construindo ao longo do tempo, para que as outras pessoas que estão nos ouvindo consigam visualizar como que elas podem colocar algumas coisas em prática também para conseguir esses objetivos. Está no mute aí, Pedro. Perdão. O LinkedIn, ele é um funil de vendas grande, tá? Então, eu tenho usado o LinkedIn para isso, para me conectar com as pessoas que em algum momento vão contratar as minhas mentorias ou as pequenas e médias empresas. E aí eu faço isso através de prospecção ativa mesmo, tá? Com pessoas que reagem ao meu conteúdo, pessoas que visitam o meu perfil, pessoas que estão mandando conexão. Então, eu tiro um dia da semana, sexta-feira vai ser esse dia, para eu mandar mensagem para todo mundo que me conectou na semana anterior. E uma coisa que eu gosto de dizer é, 90% dos casos eu sou ignorada, eu não sei vocês, tá? Mas 90% dos casos eu sou ignorada. Pessoas que me mandaram convite, não é pessoas com quem eu me conectei, não, ok? E tá tudo bem. Eu vou continuar fazendo esse processo, é verdade, Paulo. E depois, um outro movimento que eu gosto é parceria e eventos, ok? Parcerias faz você chegar a um público considerado, tá? E que talvez você não chegaria sozinha. Então, eu tenho parceria hoje com algumas empresas que eu gero conteúdo, a gente tem coluna, a gente faz podcast junto, a gente faz esse movimento e a gente vai abrindo espaço e criando pontos para esse processo. E eventos. Já foi o tempo, Mavi e Bel, que eu participava de eventos correndo atrás de brinde, e eu não tenho nenhuma vergonha de falar sobre isso, tá? E para consumir conteúdo. Evento hoje, para mim, ele tem que ter ROI. Então, eu vou a evento para me conectar com as pessoas. Estandes, ok? De empresas que eu considero que são importantes ali para mim. E as pessoas mesmo que estão ali. Então, por exemplo, no Conar, eu mandei mensagem para marcas que eu entendi que faziam sentido comigo,
me oferecendo para fazer alguma ação para ela, porque eu já estaria no CONAR. Ok? A Solids me levou para o CONAR e eu já estaria lá. E eu palestrei em 3 dias. Falei que eu já podia pedir música no Fantástico. Eu palestrei sobre solidão na liderança feminina, eu fiz um painel junto com a Anne Esmerim, falando de liderança humanizada, e depois eu falei de posicionamento de carreira num cliente que hoje é parceiro meu, e fiz também uma outra parceria com uma empresa que cria ali algumas mochilas. Então, eu mesmo fui lá, meti a cara, mandei mensagem. Sei lá, eu mandei 50 mensagens, 2 responderam, entendeu? Então, você vai abrindo espaços para isso, porque, como a Bel falou, a gente não tem controle no LinkedIn, né? LinkedIn é um terreno alugado, não é minha casa. Eu tenho um site, eu tenho um Instagram, que é bem pequenino, que também não é meu local. Então, quais as frentes que eu posso abrir? Para 2026, eu vou lançar podcast newsletter, para ter minha base de clientes, entendeu? Para trazer mais gente para o meu CRM. Ontem eu estava conversando com uma amiga, ela falou assim, nossa, mas isso é cansativo demais. Eu falei, mas você precisa ter o contato das pessoas. Semana que vem eu estou fazendo um evento aqui no Rio com uma empresa que me chamou e que eu estou capitaneando aí o evento. Vai ser um evento de um dia inteiro, que é o Gestão de Pessoas Summit, com vários palestrantes, vai ter alguns painéis também, em que a gente está falando sobre gestão de pessoas, um dia inteiro. Um evento gratuito que eu estou fazendo para testar. Ano que vem eu vou fazer de novo, mas ele já vai ser cobrado. Então, tudo isso é funil para que as pessoas me conheçam e eu possa ter o contato das pessoas para construir esse relacionamento com ele, tá? Porque eu não quero só curtida no LinkedIn, isso não é relacionamento, né? O relacionamento é só a gente fazer essa troca. É a gente conversar com as pessoas, entender qual é a necessidade que ela tem, o quanto que eu posso auxiliar, e lá no final, se for o caso, oferecer aí um dos meus serviços. Cara, demais, demais. Muita coisinha, assim, fora da caixinha, muito divergente, às vezes até, com o que a maioria das pessoas estão fazendo. Que as pessoas naquela premissa, quero resultados mais rápido, mas eu também não quero ter o trabalho de fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes, né? Eu olho muito, assim, principalmente para a sua construção, Alibel, do seu método, da forma como você se comunica, dos conteúdos que você passou a criar. Como que foi que reverberou isso para você? E como que você vem gerando ao longo do tempo, né, oportunidades de negócio assim, para sua marca? Legal. Primeiro que, quando eu cheguei no ponto do que eu realmente queria comunicar, ficou tudo mais fácil e mais prazeroso, né? Então, ali, e fica mais fluido também. Então, quando eu encontrei ali, ok, qual é o meu tom, o que realmente, qual é o recado que eu quero dar para as pessoas, quais são as bandeiras que eu quero fincar ali na alma delas, tudo ficou muito mais fluido e aí muito mais intenso ao mesmo tempo. Então, hoje eu tenho uma produção de conteúdo, né, muito intensa. Só ontem, por exemplo, eu publiquei 6 reels, e aí esses reels vão para os shorts do YouTube, que também vão para o TikTok. Então, uma das coisas que eu tô trabalhando muito agora é ser omnichannel, e aprendi isso com você, né, Maria, de não colocar só em uma rede social o meu posicionamento, tá? Então, ponto número 1, dá trabalho? Muito trabalho, mas é algo que eu entendo que está expandindo, digamos assim, a minha visibilidade, que é um ponto também que eu sempre gosto de falar para as pessoas. Quem não é visto não é lembrado, gente. E quem não se posiciona, posicionado está. Então, você tem que, de novo, intencionalmente se colocar em visibilidade. E aí, qual o primeiro passo? Primeiro, é inadmissível as pessoas de uma primeira camada de relacionamento com você não saberem o que você faz. Então, você precisa saber explicar para aquela tua avó de 80 e poucos anos o que você faz, ela precisa entender. Então, é um exemplo bobo, mas assim, muitas das vezes, gente, as pessoas mais próximas da gente não sabem o que nós fazemos. E se elas não sabem o que a gente faz, quando ela estiver conversando com alguém que esteja precisando exatamente daquilo que você faz, ela não vai saber e te referenciar.
Então, ponto número 1, para quem já está querendo começar esse movimento, pense na sua primeira camada de contatos, colegas, dentro e fora da empresa, da organização. Elas sabem o que você faz? Ponto número 2, como então eu posso começar a expandir? Quais são os canais que nesse momento eu dou conta de, com consistência, alimentar? Então, novamente, hoje, porque eu estou dedicada a isso, dou conta de publicar 6 reels por dia. Já peguei a manha, já peguei o jeito, já me organizo para isso. Nem sempre foi assim. E nem toda semana vai ser assim também. Se meu filho amanhã, como já aconteceu, acordar com 39 de febre, acabou aquele dia, o planejamento que eu tinha foi pro saco. E tá tudo bem. Porque consistência também é algo importante. Então, dentro da possibilidade que você tem hoje, entenda o que eu posso me comprometer, que foi aquilo que a Pri falou, comprometimento, gente, é fundamental. Gestão de carreira não é algo esporádico. Ele tem que ser como a gente deveria cuidar da nossa saúde. Todo santo dia. Por quê? Porque no dia que chegar uma doença, o meu corpo está forte o suficiente para combater. E o que são as doenças da nossa carreira? É um desemprego, é uma baixa de cliente, é uma crise financeira, é um cancelamento de um contrato que você já tinha mais ou menos por certo. Então, se você todos os dias faz o que é possível para você ganhar visibilidade, para você não ficar refém, às vezes, de apenas um canal de atração de cliente, e se todas as pessoas, primeiro ali no primeiro núcleo, sabem daquilo que você faz e te referenciam, você já está com um super caminho andado. E aí, daí, fazendo isso um pouquinho, aí você vai expandindo, vai colocando mais complexidade no teu funil, nas tuas comunicações, né? Que eu acho que é o momento que eu e Pri estamos. A gente vai subindo cada vez mais degrau. Mas, de novo, entenda o teu contexto hoje, o que é importante, o que é possível você começar a fazer agora. Mulher, tu tá melhor do que eu, porque eu não consigo postar 6 reels. Eu não consigo postar nem 2. Tá, ó... Acabou essa live, a gente vai conversar. Vou te mostrar qual é o meu processo, você vai ver que meio que entrou numa fábrica, assim. Eu consegui chegar num momento de, sabe, de entender o meu jeito e produção, assim, sabe? Não, precisamos super conversar, porque eu não faço vídeo. Não é minha skill, a Carol me cobra super. Eu sou do texto, então para mim é difícil, assim. Uhum. Então, vocês viram aqui, pessoal, que existem vários caminhos, né? E cada um tem o seu jeito de fazer as coisas, de gerar demanda própria para si. Estou vendo aqui o Marcelino, a Aline, outras pessoas aqui. Cada um tem seu próprio jeito também de fazer as coisas. E às vezes é isso, né? Só precisa de um pequeno ajuste, um insight diferente que a gente tem para colocar algumas coisas em práticas. Por exemplo, a Pri falar que vai muito em evento. Ontem eu fui no Sesc Pompeia e estava lendo a revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. E tinha uma matéria gigante falando sobre eventos presenciais e quanto isso gera ROI para pequenos empreendedores, né? Então, tinha um catálogo todinho só de eventos, diversos segmentos que vai ter em 2026, em diferentes cidades do Brasil. E o que vai ter, qual que vai ser o público estimado de cada um desses eventos, qual que quanto que você pode investir, ou eventos que são de graça e etc. Mas com várias ideias e insights que pode ser estratégico de começar a mapear para realmente levar em consideração, pô, esse evento aqui, não preciso ir em 100 eventos, mas 2, 3, eu tenho certeza que isso vai me trazer ROI, e o que eu vou fazer para realmente ter de ROI desse evento. E assim consecutivamente. A minha skill, por exemplo, não é criação de vídeo, é criação de texto, e isso me traz um ROI gigantesco, né? À toa que eu estou quase 9 anos fazendo a mesma coisa e gerando negócio de forma consecutiva. Então, é muito pensar nesse playbook que vocês trouxeram aqui para a gente. E tem muita coisa ainda que eu queria desmistificar e da gente conversar, mas a gente está chegando no nosso finalmente. Eu quero super agradecer demais, assim, demais pelo papo. Eu, particularmente, aprendi muita coisa, eu acho que a galera que está nos ouvindo aqui e que vai nos ouvir também pôde aprender muita coisa. Tem muita coisa que a gente pode compartilhar. Eu quero agradecer imensamente aqui de vocês duas terem topado, né, participar do nosso 5º Estranha Talks aqui da Estranhamente, de carreira de sucesso, como sua marca pessoal pode alcançar uma. Eu curti demais. Eu vou abrir aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, alguma das 3, pode super levantar a mãozinha, abrir o microfone, ou falar alguma coisa no chat.
e fica um finalzinho aqui, para a gente bater a nossa fotinha e fazer um conteúdo no LinkedIn, porque marca é muito sobre isso também. O que a gente vai construir, o que a gente mostra para as pessoas também a partir disso. Então, galera, quem tiver alguma pergunta no chat, quiser fazer uma pergunta, dá um minutinho para quem quiser se manifestar. Aproveite, porque a hora dessas mulheres são extremamente caras. Então, vocês têm a oportunidade de fazer uma pergunta aqui sobre carreira, marca pessoal. Essa é a oportunidade. Calma, um de cada vez, não fiquem acanhados. Não precisem ficar tímidos. Dá um minutinho. Quem quiser abrir o microfone, perguntar alguma coisa, a hora é essa, hein? O pessoal está acanhado. Posso aproveitar e falar uma coisa que veio aqui no meu coração? Eu preciso falar. Gente, eu sei que às vezes vocês ouvindo a gente falando, contando a nossa trajetória, tudo que a gente faz, né? Pode vir um sentimento de comparação, tá? Então, eu queria muito, e aí, Pri, também, por favor, reforce isso, que eu sei que também faz parte da sua filosofia. Se você precisar se comparar a alguém, só se compara a quem você era ontem, tá? Não se compara a minha trajetória, não se compara a trajetória da Pri, nem da Maria, porque isso só atrapalha o nosso crescimento. Então, a carreira de sucesso, ela é construída por a sua única régua de medida tem que ser você mesma. E aí hoje as pessoas elas caem muito nisso de sucesso porque a outra é bem-sucedida porque ela faz isso, faz aquilo. Então, assim, só um recado final, e Pri, por favor, reforça isso, não se compare, tá? Porque é adoecedor isso. Eu gosto de dizer que toda vez que a gente se compara com alguém, a gente vai encontrar a gente melhor. Porque tem um monte, né? Então, não tem por que a gente se comparar, porque a forma como eu faço, a forma como a Bel faz e como a Mavi faz é única. Aline, Marcelinho, Paula. Então, você é única. E quando a gente se compara, a gente está se comparando com o quê? Não é com a realidade. Aqui, como é que você dá conta de tudo? Eu fiz um podcast semana passada que alguém perguntou assim, como é que você dá conta de tudo? Você é palestrante, você é mentora? Eu falei, eu não dou conta. Não dá, Eu não dou conta. Tem alguns dias por aqui, tá? Que o mínimo que eu consigo fazer é não surtar. Entendeu? E a gente precisa ter essa realidade, né? De que a gente não vai dar conta. E se eu for me comparar com as outras pessoas, eu vou me colocar sempre numa posição inferior. Então, avalie qual é o seu momento. A Paula colocou aqui que ela está digerindo, né? Que ela ouviu tanta coisa, ela olhou para a vida dela hoje, ela falou assim, eu tenho que digerir para entender. Ela deve estar igual aquele meme da Nazaré Tedesco, que fica passando as fórmulas assim, mas é isso. Eu digo que o meu papel é gerar desconforto, porque é somente no desconforto que a gente cria mudança. Mas não é um desconforto ruim, é um desconforto bom, porque o autoconhecimento é que permite a gente mudar. E a gente roda e bate no mesmo lugar, né, Bel? Isso mesmo, Pri. Muito bom. Maravilha. Então, a Aline deixou uma perguntinha aqui, pode ser a Bel ou a Pri. Como que fazer, né? Quando se falar dos nossos valores pessoais e quando se falar dos nossos valores, né, de marca. Porque a gente, que enquanto empreendedoras, a gente fica muito nesse contexto. O quanto que eu exponho, de fato, da minha vida e o quanto, de fato, eu falo, até que ponto eu falo aqui do meu negócio. Como que vocês veem essa percepção? E aí, vocês respondem essa última perguntinha e a gente encerra o nosso Estreia Talks. Eu diria que nas bandeiras onde a gente reforça o que a gente acredita. Né? Então, durante a nossa conversa hoje, vários valores foram colocados na mesa, mesmo que de uma forma sutil. Então, por exemplo, quando a Pri fala, eu não atendo quem não quer, quem precisa ser carregada, ela tem um valor ali, já sendo fincado, e já falando, esse tipo de cliente eu não quero. Porque, para mim, independência, autonomia, sabe, coragem, são valores. Não quero gente que vai precisar ser carregada. Então, acho que, assim, para você reforçar os seus valores de marca, é na tua comunicação, nas frases que você fala, nos exemplos que você dá. E não necessariamente você vai ficar falando, o meu valor é ter coragem. Não, você vai escrever sobre coragem. Você vai falar, mostrar maneiras e formas que você está sendo corajosa no seu dia a dia. Você vai ir contra, por exemplo, a covardia. Dando exemplos e
trazendo esse inimigo comum, digamos assim, do que seria, né, o que você não tolera, covardia. Pronto, você está reforçando ali que a coragem é um dos seus valores. Durante muitos anos, eu ouvi que os problemas de casa tinham que ficar do lado de fora. Que a gente tinha que separar o pessoal do profissional. Mas como é que eu faço isso se eu sou uma pessoa só? Não são duas Priscilas. Não é a Priscila, dona da consultoria, e a Priscila, avó da Catarina, maravilhosa, que vai fazer 3 anos sábado que vem. Então não separa, é a mesma coisa. Então, os meus valores são o mesmo. E por isso que, às vezes, muita gente no CLT fica incomodado, porque os valores não dão match. Aqui é respeito, é coragem, é dinheiro, é liberdade, é autonomia. Então, eu trago isso para a minha imagem, eu trago isso para os meus textos, eu trago isso para a minha fala, eu trago isso com as conversas que eu tenho com as pessoas, seja no mundo real ou no online. Eu vou transmitindo esses meus valores no meu posicionamento, na minha troca, na minha fala. E como a Bel falou, eu não preciso dizer que o meu valor é XPTO. Quando eu crio um conteúdo dizendo sobre algo que aconteceu, ou eu compartilho uma ideia, compartilho algum insight, eu estou trazendo ali implicitamente o meu valor. Então, não dá para separar um ou outro. A minha marca sou eu, o meu negócio sou eu. E se a gente está no CLT, é o mesmo pensamento. Se eu estou numa organização onde os meus valores não refletem naquela instituição, vai ter um momento onde eu vou ficar incomodada. E a gente precisa fazer essa mudança. Maravilha. Mulherada, muito obrigada. A gente finalmente chega ao finalzinho do nosso quinto Estreia Talks, mas no dia 26 de novembro, às 11 horas, a gente tem o nosso próximo encontro, que vai ser criatividade, é questão de inspiração ou prática. E quem que eu vou trazer para esse papo com a gente vai ser 2 especialistas no tema, que é a Dalva Correia e a Paty Rosa. Vai ser muito potente, eu espero vocês nos próximos Estreia Talks. E até a próxima. A foto. Vamos bater a foto agora. Só parar.